e eu sou parceiro da Crédito Real há 10 anos, sou síndico profissional. É uma relação muito saudável, muito aberta entre empresa, síndico e Crédito Real. Então a Crédito Real vem oferecendo essa tranquilidade e essa transparência com o síndico e com o cliente para se tornar a empresa que é hoje. A Crédito Real representa para mim hoje o suporte que um síndico profissional precisa, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Panorama Imobiliário em Pauta. Hoje estamos aqui no bairro Pedra Branca. Vamos contar um pouco dessa história, viver um pouco, transitar um pouco deste momento com pessoas muito especiais. Hoje estamos aqui num bairro maravilhoso, Pedra Branca. Estou aqui hoje com o Romero. Ele vai nos contar um pouco, uma pessoa incrível que eu conheci. Ele vai estar nos contando um pouco da história desse bairro planejado. Te apresenta pra gente, por favor. Vamos lá. Olá, tudo bem? Tereza, o bairro ele tem uma história linda, né? O nome do bairro hoje nós chamamos de bairro Cidade Criativa Pedra Branca. O bairro nasceu da ideia do patriarca de uma família já muito conhecida, muito renomada, com uma história de sucesso em Santa Catarina. Tudo que hoje a gente vê como bairro, ele na época era uma fazenda, que era uma fazenda de recreação, ele tinha um cunho meramente recreativo. Em algum momento, esse patriarca, esse visionário, que assim que nós o vemos até hoje, né? Ele percebeu que o bairro aquela fazenda podia se transformar em um local diferente, em um local que pudesse trazer qualidade de vida, pudesse trazer conceitos de comunidade, enfim, ali que começamos, né? Que começaram a se desenvolver todos os conceitos e toda a ideia, toda a vontade desse patriarca para essa região, né? O bacana é porque, diferente do que a gente está acostumado a ver com famílias que têm grandes áreas, ele não fez simplesmente, chama lá um trator e vamos cortar as ruas de forma ortogonal e vamos criar quadras retangulares, botar um plantão de vendas na entrada desse loteamento e vamos vender esse loteamento. Isso financeiramente pode até dar muito certo para muita família, mas esse empreendedor, na época, ele pensou um pouco diferente. Ele saiu para participar de eventos pelo mundo e conversar com urbanistas, os maiores urbanistas do mundo, para entender o que seria um lugar bacana para se viver. E ali começam a surgir alguns dos conceitos que permeiam o bairro, todo o desenvolvimento, a construção desse bairro até hoje. Já temos, eu estou falando de 99 para hoje, temos mais de 23 anos de história aí. E hoje é um bairro que é uma realidade, né? O que era uma fazenda, o que era um pasto, é uma realidade, mais de 13 mil pessoas morando, enfim, é um sucesso. Sim, a gente percebe que é um bairro extremamente bem planejado, né? A sustentabilidade é algo que a gente respira, né? Perfeito. O que tu tens para me dizer também dessa parte sustentável, tecnológica, todo esse conceito que eles trouxeram? Olha, muito legal. Quando eles começaram com esse projeto, uma das principais ações, principais escolhas que eles fizeram na época foi a criação do que nós batizamos de charretes. O que eram as charretes? Eles convidaram para a sede da fazenda, que existe até hoje tem uma casa que está muito próxima aos lagos aqui do bairro Pedra Branca, eles convidaram para essa sede alguns dos principais arquitetos e urbanistas do mundo, né? Agora imagina você reunir numa mesma mesa mentes brilhantes que no seu portfólio aí tem cidades pujantes, cidades muito fortes, cidades referências espalhadas pelo mundo todo, para discutirem juntos como se criar um lugar ideal para as pessoas. Percebe que o conceito já começa a mudar. Isso é um conceito do urbanismo, que de fato ele estourou ali em meados do ano 2000, que é não mais criarmos as cidades para o automóvel. Vamos lá, a gente tem exemplos, sei lá, a cidade de Brasília, por exemplo, extremamente setorizada, muito pensada para os automóveis, avenidas largas, e eles falam, não, mas espera aí, a intenção é criar um senso de comunidade, não é fazer uma cidade para os automóveis, pelo contrário,
fazer uma cidade para as pessoas. E quando eu parto desse princípio, e aí a gente começa a entender, poxa, mas a sustentabilidade é algo para melhorar a vida das pessoas. Ela tem que fazer sentido no dia a dia e tem que fazer sentido financeiro também. Né? Exato. Aquilo que é sustentável, mas que encarece o teu custo de vida, ele deixa de fazer sentido, deixa de ter uso prático. As pessoas não usam de verdade, né? Então, conceitos como esse, que nasceram lá, em 1999, foram reforçados pelas charretes que ocorreram em 2006. Novamente, eles trouxeram alguns dos urbanistas mais conhecidos. Vou te dar um exemplo. Certamente todos conhecem o Jaime Lerner, prefeito de Curitiba, foi governador do estado do Paraná, reconhecido como um dos maiores urbanistas do Brasil, um dos maiores do mundo, né? Tem projetos espalhados pelo mundo inteiro. Uma referência. O Jaime Lerner é um dos criadores, aí, dos pensadores do bairro Cidade Pedra Branca. Uma coisa que me chamou a atenção, que tu falaste na palestra, que eu tive a honra, né, de estar participando, é até sobre a parte de paginação, né, que são as pedras que são usadas, que tu falaste há pouco, que não pensaram só nos automóveis, pensamos em pessoas, né, em famílias. Perfeito. Tu vê que, por exemplo, nós temos a centralidade desse bairro hoje, ela foi pensada para isso, ela tem um shopping a céu aberto, é um mall, né? Que é o que nós chamamos aqui de Passeio Pedra Branca. Esse passeio, o entendimento foi que ele tinha que ser convidativo para as pessoas estarem, viverem o passeio. Não é um conjunto de lojas uma lado da outra simplesmente, é um local para convivência das famílias, das crianças, dos pais, dos avós, enfim. E aí uma das preocupações, se tu olhar para o passeio, nós temos calçadas largas de 8 metros. Né? Exato. A calha da rua, ela é basicamente pensada para ter apenas 2 automóveis, um no sentido de ida, o outro está vindo. Por quê? Para que você diminua a velocidade. Se você pega um espaço como esse, teria espaço para isso, coloca 2 pistas de ida, 2 pistas de volta, naturalmente as pessoas aceleram um pouco mais. E não era esse o interesse. O interesse era criar um lugar que as crianças pudessem transitar, os adultos, as mulheres com os seus saltos altos, por exemplo. É isso, adorei, Exato. adorei. Ó, mulheres, estamos seguras aqui. Perfeito. Por quê? Porque o piso ele é pensado para isso. Você não tem nem degrau da calçada para a calha da rua, né? Você não tem aquele dito meio fio, que é tão comum no mundo inteiro, né? Aqui no passeio não. Aqui ele está no mesmo nível da rua, por quê? Você garante a acessibilidade até mesmo de um cadeirante. Alguém que tem qualquer tipo de dificuldade de mobilidade, aqui ele consegue se locomover de forma independente e usufruir de fato os espaços que foram pensados para eles. Tá. E a parte de segurança aqui? Também foi algo que me chamou muito a atenção. Perfeito. Desde lá até Perfeito. Como é? Vamos lá, a segurança ela começa nesses conceitos do bairro em si. O primeiro pensamento, o primeiro ensinamento que esses arquitetos nos trouxeram lá atrás a respeito de segurança é de que quando você cria espaços públicos atraentes o suficiente, confortáveis o suficiente, para que as pessoas queiram estar, usufruir, viver esse espaço público, você não deixa espaço para a pessoa que está mal intencionada, para aquele desocupado que, às vezes, infelizmente, a gente tem esse problema no Brasil, precisa dormir num banco de praça e tal, não é o melhor lugar, porque esse espaço está sendo muito visto, ele está sendo frequentado. Então nós temos bancos aqui, por exemplo, tem muita gente que não sabe disso, mas tem os bancos que estão alocados, distribuídos pelo passeio aqui, alguns deles foram bancos desenvolvidos pelo escritório de design da BMW e vieram dos Estados Unidos para cá. Um valor caríssimo, altíssimo. E eu estou falando de bancos que foram doados para o poder público, né? Porque os espaços não são mais da construtora. A construtora, na época, fez esse investimento, entendeu que isso era riquíssimo, que isso era importante, e doou isso para o espaço público. E aí, hoje, qualquer hora do dia, até à noite mesmo, a gente vê famílias aí usufruindo desse espaço em função disso. Além disso, tem uma parte de segurança que não se enxerga. Hoje, no bairro Pedra Branca, nós temos mais de 90 câmeras espalhadas pelo bairro. As câmeras, os acessos principais, o bairro tem apenas 5 acessos, né? Todos esses 5 acessos são 100% monitorados, né? 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês. E existe uma central de monitoramento que é mantida pela Associação de Moradores da Pedra Branca e é espelhada no batalhão da Polícia Militar. Então, toda e qualquer ocorrência rapidamente pode ser atendida. Além de que a gente conta com câmeras inteligentes, de identificação de placa, um carro que tem um lançamento no sistema da polícia de furto. Quando ele adentrar ao bairro, automaticamente dispara um alarme nesse grupo de câmeras, as pessoas já sabem. Temos até, na região do passeio, nós temos câmeras com reconhecimento facial. Pouquíssima gente sabe até que existe isso, né? Vamos lá, uma pessoa já vão que tem saber, uma todo ficha... mundo já vai saber agora. Todo mundo. Tô contando aqui. Mas vamos lá, uma pessoa, sei lá, um indivíduo que está fichado em algum lugar, ou
ele tá fichado por algum delito, alguma coisa assim. Quando ele entra, se ele vier entrar na região do passeio, as câmeras já identificam, fazem identificação facial e disparam um alarme, então ele passa a ser monitorado. Não quer dizer que essas pessoas serão abordadas de forma truculenta, não, você não enxerga isso aqui. Mas a intenção é esse monitoramento, esse preventivo. O resultado disso, Tereza, é que nós temos aí crianças, adolescentes, você vê criança aqui com celular, bem vestido e tudo mais, e nós não temos, ao longo desses 13 anos, que já faz que foi entregue o passeio Pedra Branca, nenhum registro policial. Olha que nenhuma maravilha. ocorrência. Isso é uma vitória, sem dúvida. Aqui eu percebo que tem também muita parte comercial Perfeito. e residencial. Como é que transita isso? Legal. Isso faz parte também do projeto urbanístico, né? O que se percebe, de novo, é a qualidade de vida que todos nós buscamos no mundo inteiro, ela está diretamente relacionada à tua capacidade de mobilidade. Qual que é o pensamento aqui? Você criar um espaço, criar um bairro que a pessoa possa, que nós possamos estudar, trabalhar e nos divertirmos à distância de uma caminhada. Existe um conceito mais recente, está se falando, na cidade de 15 minutos, que você tenha tudo que você precisa para o seu dia a dia, no máximo a distância de 15 minutos, certo? Então, para isso, não iria resolver nós temos um bairro meramente residencial. Ele precisa ter esse mix, esse uso misto. E aí, ao redor da praça, nós temos torres como o Atrium Offices, Sucesso Total, o Office Green, o próprio Magnolia, que são torres comerciais. Você tem, ainda dentro do bairro, uma área industrial, atrás aqui do Atrium Offices, que são 9 quadras distribuídas para instalação de indústrias. Isso. E aí é bacana que você consegue ter tudo muito próximo. Mais do que isso, você mexe também, aciona também diretamente o perfil do morador. O bairro Pedra Branca não foi um bairro pensado para ser um bairro de elite, muito pelo contrário. Ele é um bairro que procura reunir no mesmo local o mesmo nível sociocultural, por assim dizer. Okay. Então, por quê? Porque aqui eu tenho o presidente da empresa, talvez o diretor, o gerente, os funcionários morando no mesmo local. Eu tenho imóveis aqui de R$300 mil, R$350 mil e tem imóvel de R$5 milhões. Olha só. Só que os seus filhos estudam nos mesmos colégios, frequentam essa mesma praça maravilhosa, frequentam o mesmo comércio, e essa troca é muito rica, né? É isso muito que é a base do sucesso desse projeto, que é uma realidade hoje. A outra parte que eu acho sensacional é essa parte gastronômica que nós temos aqui. Exato. Que é um atrativo, né, para todos que vêm para cá, perfeito. Saem de outros bairros. Hoje já é destino, né? Pedra Branca já é destino. Já é destino. Eu tenho muitos amigos que moram na ilha de Florianópolis, estamos a 17 quilômetros apenas da ilha, muito próximo aqui. E aos finais de semana me mandam mensagem: Romero, eu tô indo almoçar na Pedra Branca, tô indo tomar um café, tô indo tomar um chopp na Pedra Branca. Temos o Lifei, uma choperia reconhecida no Brasil inteiro já. Enfim, a infraestrutura gastronômica aqui é um dos pontos fortes do bairro. E tem mais coisa vindo, tá? O futuro lançamento que nós temos aqui no bairro vai trazer para cá a Mercadoteca. É um endereço muito nobre, já é sucesso em Curitiba, sucesso na ilha, na SC 401, no Primavera Garden, né? E ela vai ser replicada com 18 boxes aqui no Pátio das Artes, que é o próximo lançamento da Pedra Branca que está por vir aí. Parabéns, muito legal, bom. Bacana, muito bem bom. bacana, bem bacana. Eu quero falar mais uma coisa, que eu admiro muito esse espaço aqui, que é para a parte infantil, né? Sim. Que é o Espelho d'Água. Muito bem frequentado o final de semana pelas famílias. Olha o aconchego, o acolhimento, né, que traz. É, uma delícia. Então, que fique aqui o convite para todos, né, na Pedra Branca. O Romero, um grande parceiro, uma pessoa muito culta, muito inteligente, que, nossa, é uma honra poder estar contigo. Tereza, eu que agradeço aí. Convido a todos a virem conhecer o bairro. Se eu puder recebê-los aqui, podem entrar em contato com a gente, ou comigo, ou com alguém da nossa equipe. Isso, eu vou estar colocando o teu contato. Perfeito. No Nossa programa. imobiliária já está aqui há mais de 6 anos, viramos 6 anos agora esse ano. De bairro, eu e meus sócios, nós temos mais de 15 anos aqui da região do bairro. Vimos esse bairro acontecer desde quando era uma linda promessa até essa realidade que a gente tem hoje. Então, é um maior prazer sempre receber as pessoas que vêm de fora ou até da região. Tem muita gente de Florianópolis que não conhece a Pedra Branca. Exatamente. Que não está atualizado de como está isso aí. Cara, convido todo mundo a vir, certamente vai se surpreender. Obrigada. Não, vão se surpreender, é maravilhoso. Muito obrigada. Obrigado você. Eu sou parceiro da Crédito Real há 10 anos, sou síndico profissional.
É uma relação muito saudável, muito aberta entre empresa, síndico e crédito real. Então a Crédito Real vem oferecendo essa tranquilidade e essa transparência com o síndico e com o cliente para se tornar a empresa que é hoje. A Crédito Real representa para mim hoje o suporte que um síndico profissional precisa, né? Olá! Neste bloco do programa Panorama Imobiliário em Pauta, a gente vai conversar com o Dr. Douglas Bianchi. E a gente trouxe um tema extremamente atual, relevante, e acredito que pós-pandemia, Dr. Douglas, vocês também devam estar tendo bastante contato com o tema, que é a questão do condômino antissocial. Né? A gente sabe que o mundo pós-pandemia, as pessoas estão mais intolerantes, estão com mais dificuldades de relacionamento e com certeza isso está se refletindo nos condomínios, né? Como é que tu vê hoje, dentro dos condomínios, a questão do condômino antissocial? Antes da gente partir para a parte jurídica, assim. Antes da pandemia já era um problema bem presente dentro dos condomínios. Com a pandemia, as pessoas ficaram mais sensíveis, mais ansiosas, algumas questões até de ordem psicológica acabaram afetando por medo do cenário que o mundo todo se encontrava. Então, sim, algo que se tornou muito presente. E aí nós temos tanto problemas de ordem social quanto de ordem psíquica ou de algum tipo de dependência química, porque dentro do condomínio tu vai ter o condômino que acabou desenvolvendo alguma patologia genética, vamos chamar biológica, vamos chamar assim, quanto aqueles que acabam utilizando de alguma substância e acabam gerando uma incompatibilidade, um problema de convivência com os outros moradores. Ou daqui a pouco é o cara normal, que está com muito tempo à disposição em casa, e aí começa som alto, festinha, junção com amigos, em horários que ultrapassam o permitido pelo condomínio. E aí essa questão de barulho e bagunça dentro do condomínio acaba gerando uma incompatibilidade com os vizinhos, porque da mesma forma que ele quer fazer festa, entre aspas, aproveitar a vida, tu precisa descansar, tu tem que trabalhar no outro dia, tu tem filho, tem uma pessoa que depende de uma atenção especial, então morar em condomínio tem essas particularidades. E aí, às vezes, a conduta em excesso e com um comportamento reiterado, repetitivo no dia a dia, isso gera uma incompatibilidade que deve ser tratada, seja por uma notificação, uma multa, ou daqui a pouco até uma medida mais extrema, que a gente pode explicar um pouquinho mais adiante. Porque o que acontece, né? As pessoas, a vida em condomínio, bem como tu falou, né? As pessoas têm rotinas diferentes, hábitos diferentes, e eu posso acordar às 6 da manhã, mas alguém pode estar chegando do seu plantão às 6 da manhã para descansar, né? Para repousar. A partir do momento que as pessoas têm rotinas diferentes, hábitos diferentes, isso por si só já gera conflito. E é importante a gente ter claro o que é esse condômino antissocial, né? Porque às vezes uma pessoa incomoda outra pessoa e o condomínio em si ou o próprio incomodado já quer caracterizar este vizinho, esse morador, como um condômino antissocial, né? E é importante a gente ter claro qual é a diferença entre um comportamento diferente dentro dessa rotina condominial e o que realmente caracteriza ser um condômino antissocial. Tá, tu comentou bem, né? Eu não posso confundir uma divergência entre particulares. Daqui a pouco a Ariane reclamando que o Douglas está fazendo festa até as 2, 3 da manhã. Mas daqui a pouco a festa dele só afeta a tua unidade, não gera uma incompatibilidade com os demais moradores, ou foi um evento isolado. Ele fez uma vez, mas foi ao extremo. O condômino social é o condômino que tem a conduta reiterada e nociva ao condomínio, seja por perturbação, por alguma prática ilegal, alguma prática abusiva dentro do condomínio. E essa prática gera um prejuízo para a coletividade. Eu gosto de usar um exemplo extremo, que é uma situação praticamente ilegal. Por exemplo, tu tem dentro do condomínio uma pessoa que daqui a pouco está vendendo algum ilícito. Então, tu está vendo gente estranha entrando, gente de caráter, de conduta duvidosa acessando o condomínio, está vendo pelas câmeras que está tendo uma transação indevida, e isso está gerando toda uma insegurança. E aí os moradores daqui a pouco começam a identificar isso, porque são pessoas estranhas, diferentes, digamos assim, do habitual dentro do condomínio. Então acho que esse aí seria o exemplo mais extremo para configurar
e mais fácil identificar uma conduta nociva, antissocial dentro do condomínio, que é uma prática que não é esperada, que não deveria acontecer, e o principal, ela é ilegal. Então, nesse meio termo, o interessante seria não somente ter as condutas administrativas, porque é uma prática legal, mas uma intervenção mais severa do poder público. Um outro exemplo que seria interessante utilizar é o condomínio festeiro, que eu comentei antes. Até nós tivemos algo parecido no escritório. Um morador com constantes festas durante a semana e convidados de 20, 30, 40 pessoas dentro do seu apartamento. E aí não era só uma bagunça, uma festa, uma reunião de amigos dentro do apartamento dele. Utilizavam elevadores, estacionamento, as condutas, o ato que deveriam ficar dentro do ambiente privado, muitos atos íntimos em corredores, halls, elevadores. E aí, daqui a pouco eu estou chegando com o meu filho, visualizo uma cena que é desnecessária, bagunça no corredor, além do som alto, sujeira em várias áreas condominiais, tudo em razão daqueles eventos que o morador fica fazendo de forma reiterada dentro do condomínio. Então, não é uma atitude ilícita, mas a conduta repetida se tornou muito inconveniente para o condomínio. E essa conduta repetida ela é nociva ao bem-estar do condomínio. E acaba colocando o condomínio em vulnerabilidade, né? Deixando o condomínio exposto à questão da segurança, tanto de quem mora, quanto de quem trabalha dentro do condomínio. Sossego, né? Também, né? Sim, porque tu quer descansar em casa, então tu não tá tendo essa liberdade de chegar em casa e sentar com a família e descansar. Tem uma questão que eu acho que também acredito seja bem recorrente, Dr. Douglas, que é a questão daquele condômino que agride um vizinho, insulta o colaborador, o funcionário do condomínio, o síndico. Eu acredito que esse perfil está se fazendo bem presente nos condomínios, né? Também é aquela pessoa que nas suas relações interpessoais dentro do condomínio começa a atacar um vizinho, começa a atacar os colaboradores, e ele acaba se tornando um condomínio antissocial, né? Sim, essa conduta dele agressiva, de não saber ter trato com os vizinhos ou com os prestadores de serviços, pode configurar como condomínio antissocial. Mas um ponto muito importante que a gente tem que ter claro é até a forma que isso vai ser conduzido dentro do condomínio. Porque não adianta nós termos vários relatos para o síndico, tudo bonitinho, e a administração não ter se formalizado do morador e também não notificar, não advertir a cada conduta antissocial. Porque normalmente o que acontece em 100 casos que chegam até nós, no 10% o síndico teve todo o cuidado de notificar, pedir reclamação, ter registro daqui a pouco de imagens do sistema de câmeras do condomínio. Porque quando chega no extremo, tu quer resolver o problema, mas tu não tem essa evidencialização, todo esse histórico de problemas, configurar como antissocial fica frágil. E depoimento ajuda, mas não constitui uma prova sólida, né? Porque é muito fácil juntar 10 condôminos que defendem meu ponto de vista e levar para frente de um juiz. Mas é muito mais forte eu levar para frente do juiz históricos de reclamações de 2, 3, 4, 5 meses, imagens de câmeras, tudo demonstrando a nocividade. E nos casos de agressão, é muito importante que a pessoa agredida, seja ela um condômino ou um prestador de serviço, registre o boletim de ocorrência. Porque é para a sua segurança, porque aquele insulto, uma discussão de corredor, daqui a pouco pode virar uma via de fato. Então tu tem que ter esse histórico para uma autopreservação. E tu teve esse problema com um morador que tem um temperamento agressivo, avisa o síndico. Um e-mailzinho simples serviria. Olha, Ariane, hoje encontrei o Douglas no corredor, ele me desferiu uma série de insultos que eu não entendi o motivo. E eu sei que ele tem esse histórico. Fica atenta com isso. Basta ele te dar esse histórico, porque tu vai acumulando, né, reclamações do Douglas por conduta A, B, C e D. Vai chegar um ponto que a notificação não vai resolver. Às vezes as multas são aplicadas e ele vai acumulando multa. Ou se ele tem um poder aquisitivo alto, a multa não é problema para ele, porque a multa de condomínio é baixo. Né? A multa mais alta no condomínio, se a Assembleia permitir, são de 10 cotas. Então, um condomínio de R$1.000 seria uma multa de 10. Se ele tem um poder aquisitivo, é troco. Ele vai lá, paga, solucionado. Então, multa não é uma compensação pelo transtorno causado. Ela tem que ser coercitiva para inibir aquela conduta. Então, se a multa não resolveu, tu tem que ter esse histórico para convocar uma assembleia e demonstrar, olha, a parte administrativa foi executada. Não temos
como resolver dentro do condomínio. Precisamos da intervenção judicial. E aí, com a prova robusta, que eu gosto de falar, né, uma prova bem elaborada, a gente aciona o judiciário e aí o juiz, analisando, ele pode até em sede de liminar definir uma multa com um efeito mais robusto ou daqui a pouco uma medida extrema que seria um afastamento do próprio morador. Então, o judiciário tem vários mecanismos, vai depender de como tu organizou todos esses elementos de prova. Dr. Douglas, muito obrigada pela entrevista, por essa participação. E encerramos esse bloco fazendo um agradecimento à Crédito Real, apoiadora do programa, contando como administradora de condomínios, com muitas soluções para condomínios em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu sou parceiro da Crédito Real há 10 anos, sou síndico profissional. É uma relação muito saudável, muito aberta entre empresa, síndico e Crédito Real. Então a Crédito Real vem oferecendo essa tranquilidade e essa transparência com o síndico e com o cliente para se tornar a empresa que é hoje. A Crédito Real representa para mim hoje o suporte que um síndico profissional precisa, né?